Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do El Shaddai Cast, um podcast feito e pensado pelos alunos do El Shaddai. Eu sou o João Vitor Prado e essa aqui é a Sara Milanês. Oi, gente, tudo bem? E hoje nós vamos entrevistar o professor Maurício e falar um pouco sobre a vida pessoal e profissional dele. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast, que é uma coisa bacana que está sendo feito com a Escola Shaddai, com a possibilidade de eu contar um pouquinho mais da minha vida pessoal e profissional. Falando um pouco, vamos começar falando um pouquinho sobre a parte profissional, né? A gente pode abordar primeiro o tema dos covers. Com certeza, vocês que mandam. O senhor é um importante cover dos Beatles, né? Aqui no Brasil. E cada vez mais crescendo aí, né? Indo fazer shows pra fora. Sim. Recentemente esteve na Inglaterra. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. Hoje a Rubber Soul já está com 17 anos. Desses 17 anos, os últimos 12 anos trabalhando profissionalmente, né? A gente conseguiu alcançar muitos objetivos ao longo desse trajeto. Mas o que tem dado maior destaque são os trabalhos internacionais. Nós já tocamos 4 vezes no Festival Abbey Road on the River nos Estados Unidos. Já fizemos 2 Beatle Week em Liverpool. E fizemos também uma apresentação em Buenos Aires, no Cavern em Buenos Aires. Legal. Então, e a possibilidade de viajar o Brasil todo com cover, né? Hoje eu faço um trabalho especificamente cover de Beatles. E então já tem um reconhecimento nacional e internacional. Para mim é uma realização, uma satisfação muito grande. Porque eu vejo que é um fruto, nasceu de uma árvorezinha e hoje está dando frutos, né? Depois de um bom tempo, a gente está começando a colher frutos de todo esse trabalho. Bem interessante. Eu acho que foi ano passado, né? Que o senhor participou do Caldeirão na Globo. Eu tava assistindo lá, assim, tava sentada. Aí do nada aparece lá, o professor na televisão, tocando. Eu não sei como que vocês identificaram, porque existe um trabalho de caracterização, então muda muita coisa, né? Fica bem diferente. Bem diferente. É o meu disfarce. O trabalho que nós fazemos com a Rubber Soul, ela se preocupa com a qualidade sonora e com a qualidade visual. Então, além de a gente tocar nota por nota, nós também tomamos o cuidado de fazer um trabalho visual, que isso só tem a agregar o trabalho. Então, nós utilizamos os mesmos instrumentos, os mesmos amplificadores, os mesmos figurinos, perucas e afim. Então, isso tende a engrandecer e trazer o mais importante, que é a atmosfera de uma apresentação dos Beatles, que como eles não vieram para o Brasil, e a gente só tem hoje lembrança através de fitas e vídeos, a gente tenta reproduzir isso ao vivo como seria uma apresentação dos Beatles hoje. Então a Rubber Soul, ela tem esse propósito de resgatar a qualidade sonora e visual do quarteto de Liverpool. Sim, o senhor que também tem uma base familiar muito forte, né? E que sempre dá o exemplo pra gente nas aulas. Como que o senhor lida com essa questão, por exemplo, das viagens internacionais, que às vezes duram 1, 2 semanas? Sim. Como que o senhor lida com essa parte mais emocional também? Eu acho que para qualquer artista que precisa se ausentar, deixar a família é uma coisa complicada, né? Lógico que esse é o meu trabalho, a renda desse meu trabalho é para poder trazer subsistência para minha família, mas a questão da ausência é uma coisa que eu sinto bastante. Desde cedo, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu saio para trabalhar, sempre saí para trabalho. Às vezes o mundo musical traz coisas assim que você precisa aprender desde cedo também a selecionar e separar as coisas. Então eu sempre saí para trabalhar. Mas assim, quando eu fico mais de 3 dias fora de casa, eu sinto bastante. Porque eu sou muito família. Então,
Eu sinto muito a saudade da minha esposa, dos meus filhos. Então, a estrada, para qualquer artista, é o mais difícil. Eu sinto bastante. Então, a gente tenta planejar nas viagens internacionais que eu fico de 1 a 2 semanas fora. Eu já deixo tudo previamente planejado em casa, para que de algum problema a gente consiga ali superar as dificuldades. Mas é difícil, não é? Eu sinto bastante. Essa é uma das piores partes. Ficar longe de casa. Como o senhor falou, né, da família e do trabalho de sair, por exemplo, para ir para outro país e ficar longe da família, tem a questão do senhor ser professor. Sim. Aí já tem que equilibrar mais a banda, a escola e a família. Exatamente. Aí, tipo, como o senhor faz já, tipo, pra deixar um planejamento pronto pra dar aula, as coisas prontas em casa, antes de sair pra trabalhar? Sim, é como uma viagem, né? Quando a gente vai sair pra viajar, a gente precisa deixar tudo planejado. Sim. E quando eu saio pra ficar vários dias fora de casa, já deixo todas as contas pagas, deixo todo o dinheiro ali separado, a gente vê as datas que precisa, minha esposa, ela controla tudo. A minha esposa hoje ela fica em função da família também, então ela não trabalha. Então isso traz pra gente uma segurança com relação aos filhos que já vão crescendo, têm a sua autonomia, mas ainda todos vivem sobre nossas responsabilidades. Na escola também deixo um planejamento junto à coordenadora sobre as coisas que serão trabalhadas. Às vezes um professor me substitui, ou às vezes o professor auxiliar ali vai dando orientação na minha ausência. Então existe essa flexibilidade também perante a escola. Então eu tenho esse facilitador, que eu sou eternamente grato à escola por poder abrir essa janela quando eu preciso me ausentar. Então, por enquanto, tem dado certo, graças a Deus, em todos os quesitos, tanto na família quanto na escola, quando eu preciso me ausentar. E já que a gente tocou nesse assunto escola, né? O senhor é formado em educação física, certo? Sim. E o senhor trabalha com a metodologia OPE. Isso. O senhor também não é de São João, né? O senhor Não. é natural de Campinas. Campinas. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como foi essa chegada do senhor em São João, primeiramente. Uhum. E esse novo desafio que foi a metodologia OPE, não sei se o senhor já conhecia ou não. E também a dificuldade de... Não a dificuldade, né? Mas como o senhor... como eu posso dizer? Se adaptou? Isso, se adaptou para dar aula num distante, assim, da cidade natal do senhor, né? Sim. Olha, eu tive muita dificuldade aqui em São João. Eu levei 30 segundos para me acostumar. Entendi. 30 segundos eu levei para me acostumar. Quando eu me formei em Campinas, me formei em 97, e logo já comecei a trabalhar no segmento não escolar. Trabalhava em academias. Trabalhava com natação, treinamento de atletas, triatletas. E quando a minha primeira filha nasceu, a Laura tinha 2 aninhos, minha esposa é de São João. A gente querendo ver um lugar que a gente pudesse criar filhos com tranquilidade, a gente conversou e falou assim, vamos para São João? Ela trabalhava num banco, ela conseguiu a transferência e eu já tive que largar tudo. Então eu já estava na minha empresa lá há 12 anos, eu larguei tudo e vim tentar a vida aqui em São João. Então foi rapidinho já me acostumei. Lógico que algumas facilidades que tinham na cidade, eu tive que me adaptar. Naquela época, quando eu vim para cá em 2008, então tomar muito cuidado com as datas aí. 2008, quando eu vim para cá, eu acostumava, por exemplo, quando eu morava em Campinas, eu fazia compra com a minha esposa de madrugada, que tinha os supermercados 24 horas, então a gente comprava de madrugada, ia 11 horas da noite, meia-noite, e aqui não tinha isso. Aqui, quando eu mudei para cá também, tinha alguns serviços que não funcionavam de final de semana, e lá eu estava acostumado, qualquer coisa eu ia lá, me dispunha desse serviço. Então foi mais essa questão que eu tive que me adaptar. No restante, puxa, mil maravilhas. Minha esposa já veio, começou a trabalhar, eu fui buscando outros caminhos. Eu comecei com a escola aqui, dei aula no SESI, e depois, logo em seguida, fui trabalhar no El Shaddai.
No El Shaddai que veio a proposta, que o Thiago pediu para que eu assumisse a metodologia. Eu não conhecia a metodologia. Eles me passaram material, eu fiz um estudo prévio. Eu fiz algumas provas, alguns trabalhos dentro da metodologia para poder ministrar as aulas. Mas rapidamente eu já me encantei com o conteúdo, porque o conteúdo ele é muito interessante. Ele é uma coisa que aborda assuntos importantes para a formação da pessoa. Então não tem aquela coisa de que é uma disciplina para o 5º ano, 6º ano, 3º ano, 1º ano. A gente vai utilizando as linguagens e trazendo esses valores e trazendo essas referências para determinadas linguagens para que a gente possa fazer com que aquele ser humano cresça e evolua através dos princípios, através dos valores, de coisas importantes que nós vamos precisar para estar vivenciando no nosso dia a dia, nas nossas profissões, em questões familiares, em relacionamento. Então, quer dizer, é tudo que nós precisamos hoje, porque as pessoas falam que é difícil você relacionar porque as pessoas não têm paciência, as pessoas não escutam, as pessoas são imediatistas, as pessoas são muito superficiais, elas são muito interesseiras, né? Porque o mundo vai forjando isso. E aí a gente vai deixando para trás muitas questões familiares importantes, cristãs importantes. E com a metodologia tem essa possibilidade de resgatar tudo isso. Sim, o AP é muito importante, tanto sobre família, quanto escolha profissional, quanto, tipo, caráter, lealdade, fidelidade. E eu acho uma metodologia muito importante, né? Que não se tem em todas as escolas. Quando a gente era mais novo, e outro professor dava aula pra gente não tinha apostila ainda, mas a gente sempre trabalhou com caderno e aprendendo sobre profissões, ainda não nessa parte tipo de empreendedorismo, sobre lealdade, essas coisas, mas sobre caráter, então desde pequeno. Então eu acho que deveria ter em todas as escolas, tipo, o método APE, como as outras matérias, como história, ciências, porque ajuda muito na formação de um adolescente, ou até mesmo nas apostilas dos pequenininhos, né, no ensino fundamental 1, no infantil, que a gente sempre teve. Então, tipo, ter uma conversa sobre empreendedorismo, não sei, com alguém que teve um ensinamento com o método AP, uma pessoa que não teve, as opiniões vão ser diferentes. Sim. É bem interessante isso. Às vezes, hoje algumas escolas particulares estão adotando com outros nomes e outros autores. Mas existe sim uma preocupação muito grande na formação de pessoas. Hoje se fala muito em formação de pessoas. E a metodologia ela é interessante que ela sempre trabalha em cima de 3 eixos. Descobrindo a si mesmo, profissões e educação financeira. O descobrindo a si mesmo é muito importante, porque quando você começa a se conhecer, você começa a entender por que eu ajo de tal maneira. Eu começo a perceber por que eu tenho medo daquilo. Começa a trazer sentido a algumas coisas. Logo em seguida a isso, quanto mais o contato que você tiver com profissões, vai abrir para você um leque de opções para que aonde que eu me enquadro, né? Porque a maior preocupação na metodologia é descobrir quais são as minhas maiores habilidades e aonde eu coloco elas. Se desde cedo eu tiver essas 2 respostas, vai me estreitar um caminho muito grande. Isso também não vai impedir que ao longo da sua vida você não tenha mudanças. Porque você já deve ter escutado que às vezes uma pessoa tem uma carreira profissional muito bem, está bem ganjado, de repente ele muda da água para o vinho e vai abrir um hotel na beira do mar. Tá errado? Não tá errado. Ele está buscando outras coisas, né? Ele está com outros focos. Porque a nossa vida, ela muda a todo momento. Então, se eu souber entender essas coisas, saber filtrar, fazer boas escolhas, valorizar coisas importantes, não negociar determinados tipos de valores, ser um bom profissional, ser ético,
tudo isso vai ajudar para qualquer tipo de coisa que você for fazer na sua vida. E isso dá pra gente trabalhar no API, dá pra gente conversar, discutir. Que às vezes outras disciplinas não vão permitir isso. E às vezes, né, quantas vezes nós temos alguns problemas que a gente gostaria de abrir e não consegue. E de repente um professor pode ser um meio. Por que eu não posso conversar com o meu professor? Ele pode ter ali uma visão diferente, pode me orientar. Né? Os pais, eu sempre falo que a gente, e é bíblico isso, a gente tem que honrar os pais, saber que eles fazem de tudo pela gente e que eles já traçaram um caminho e que a gente precisa ser menos orgulhoso, porque o orgulho destrói muitas coisas. O orgulho destrói muitas coisas. A gente tem que deixar de ser orgulhoso, aprender com eles e seguir o caminho, que eles sabem coisas, né? Então, são coisas importantes pra gente poder estar falando. Não sei se respondi, porque a gente vai pra cada lado, né? A conversa vai indo longe. E igual o senhor tava falando agora há pouco sobre essas escolhas da vida e como a gente deve lidar com elas e tal, né? O senhor já meio que falou isso, né? Que a gente trabalha isso em OPE, com a projeção, né? Que a gente tem pra nossa vida. Sim. Aí eu queria meio entrar, por exemplo, quando o senhor era jovem, a projeção que o senhor tinha pra vida do senhor. Tipo, se o senhor sempre pensou em ser, por exemplo, um professor. Sim. Ou se o senhor pensava em ser um personal trainer, né? Igual o senhor falou que era. Também fui. Olha pra você ver. Olha como é importante. Quando eu estava na adolescência, eu era o irmão do meio. Eu tenho um irmão mais velho, eu sou do meio e tenho uma irmã. Então, o meu irmão mais velho, ele teve uma influência muito grande na minha vida. Então, tudo que o meu irmão mais velho fazia, eu queria fazer. Eu vim de uma família de ferroviários, então eu queria ser ferroviário. Não consegui, foi a primeira grande frustração da minha vida. Tinha 14 anos, não consegui, fiquei extremamente frustrado. Fui estudar outras coisas, depois também por influência do meu irmão, quis seguir a carreira militar. Não consegui, mesmo querendo, mesmo com faculdade, mesmo tendo passado em alguns concursos, não consegui. Isso gerou em mim a minha segunda frustração muito grande. Aí, a descoberta para a vida educacional como professor e a música veio depois, porque veio de um gosto meu. Aí que eu te falei, se desde cedo eu vivenciasse o que eu queria, as minhas habilidades, os meus talentos, e não ficasse visualizando o que o meu irmão fazia, o que eu queria fazer, eu teria adiantado algumas coisas ou não teria tido essas frustrações. Quando caiu a ficha de que, a música começou a entrar, e depois que eu fui... Porque a educação física eu fiz por duas influências. A educação física eu fiz por influência do meu irmão, que na época fez faculdade junto comigo. Eu entrei com 17 anos na faculdade. E ele entrou com 23 anos. Então, nós fomos fazer educação física. Ele queria fazer, eu não sabia o que ia fazer, fui junto. Fiz por causa dele e fiz também por causa do filme Rock. Que eu sempre fui fã da história Rock, sempre fui fã do Stallone. Então, eu gostava muito da parte de treinamento. Eu falei assim, tá aí um negócio bacana, acho que deve ser interessante trabalhar. E fui estudar educação física por causa disso. Entendi. A música veio depois que eu assisti um filme chamado Backbeat, Os 5 Rapazes de Liverpool, que contava o começo da história dos Beatles. E depois que eu fui numa casa noturna em Vinhedo, chamada Olibuli, que eu sempre gostei de música dos anos 50 e 60, e que a hora que eu fui naquela casa, eu vi o pessoal toda temática, né? E banda ao vivo, que, nossa, eu fiquei lá a noite inteira, assim, sentado, deslumbrando aquilo. Eu falei, caramba, eu quero fazer isso e eu quero tocar aqui. E eu coloquei isso na minha cabeça e fui. Aí comecei a estudar, comecei com uma gaita, aprender a tocar gaita, tudo sozinho, com uma gaita de boca. Aprendi várias músicas, depois eu fui pra bateria, comprei uma bateria. Comecei a aprender a tocar bateria, depois eu falei assim, nossa, carregar isso daqui dá muito trabalho, eu gostava de cantar.
Aí eu fui para as cordas, aí eu comecei a estudar contrabaixo, fiz 6 aulas de contrabaixo, depois fui estudar por conta. E não parei mais. E tô até hoje, porque foi uma escolha minha, veio da minha personalidade. Então, por isso que eu falei para você, dentro da metodologia, eu tento ver com as crianças, exato, vai de pessoa para pessoa. Quais são as suas habilidades? Se eu soubesse, eu deveria ter começado antes alguma coisa, enfim, eu não sei quais eram os propósitos. Mas a carreira profissional como educador físico começou com 17 anos. Depois eu me formei, comecei a trabalhar no segmento não escolar, vim para São João e estou até hoje. Gosto do que faço, gosto de ser professor, não me vejo fazendo outra coisa. Gosto de ensinar, gosto de passar o que eu sei, não nego conhecimento. Eu acho que é uma coisa assim muito importante da carreira do professor, é você dar sequência no conhecimento. Então eu gosto muito. E o que o senhor falou, né? Você acompanhou seu irmão, por exemplo, na educação física, só que aí você criou, tipo, totalmente um trajeto diferente, né? Sim. Porque agora você virou professor, Sim. faz parte de uma banda de música, Sim. então mudou totalmente, tipo, aquilo que você queria na hora quando você viu seu irmão. Exatamente, mudou totalmente. Uhum. Eu comecei a trilhar o meu caminho em cima das minhas habilidades, em cima dos meus gostos. E que no começo muita gente não acreditava, né? Tive muitos familiares que falaram assim, isso aí vai passageiro, ele vai comprar uma bateria, vai fazer barulho, logo logo para, né? Banda de rock, vai dar problema, sabe? Vai ser músico, coitado dele, né? É um ramo que difícil de lidar, não é simples. A questão financeira, você tem que batalhar bastante, né? E as pessoas acham que você vive de vento, toca de graça, quando você cobra acha que é muito. Só que as pessoas elas visualizam só aquela hora de trabalho, elas não visualizam o que está atrás. As 48 horas antes. Do estudo da música. O dinheiro gasto com os materiais. Exatamente. Quando a gente sai para viajar, quando eu saio para viajar com a minha banda e que eu levo o meu set completo, eu viajo com quase 100 mil reais de equipamento. Então, quer dizer, é muito dinheiro investido. E se acontece algum problema, quem custa esses 100 mil reais? Lógico que muitas coisas têm seguro, mas um encordoamento de um instrumento importado é caro. E aí você, às vezes, é quase o valor do seu cachê, entendeu? Então você tem que se valorizar. E como que formou a banda, né? Tipo, vocês já eram amigos, porque tem os outros integrantes. Tem. Porque, tipo, foi do nada que você falou que você gostava, você viu o filme, né, dos Exatamente. Beatles, aí foi lá na... Comecei a tocar, fui bully, falei assim, nossa, quero tocar em um dia. É tudo um crescimento. Eu comecei a ir nos lugares onde tinha música ao vivo, conversando com músicos. Comecei a aprender a tocar, aí você conversa com vamos reunir no final de semana, tocar. Mas então vocês não se conheciam antes? Vocês não eram amigos nem nada? A atual formação que eu tenho hoje começou em 2005. Começamos em 2005, eu tinha uma banda, o outro rapaz de Claro tinha uma outra. Eles precisavam de um integrante, eu precisava de outra. Teve um amigo em comum, fez a ligação, começamos a conversar e montamos. Mas já montamos com o propósito de Beatles, mas antes disso, eu já tocava direto, eu tinha um trio de rockabilly. Eu tocava anos 50 e 60 com outra turma, então eu já tinha assim já estava tocando na noite, né? Mas eu queria uma coisa mais profissional, eu queria almejar lugares melhores, eu não queria ficar só tocando em bar, eu queria então, uma lugares visibilidade melhores. bonita, né? Uma visibilidade boa. Eu queria estar em lugares melhores, Sim. Ser mais valorizado, porque o ambiente noturno é muito diferente, né? Ambiente noturno, à noite, todo gato é pardo, então eu não queria ficar a minha vida toda só nisso, porque por causa da educação física, você tem um hábito de vida também diferente.
E então você trocar o dia pela noite é ruim. Então eu chegava de final de semana, toda minha segunda-feira eu ficava quebrado. Porque de final de semana, quinta, sexta, sábado, às vezes domingo eu trocava o dia pela noite. Aí começava a segunda-feira já acordando cedo e continuando a minha vida regrada. Quebrava toda a rotina. Nossa, arrebenta tudo. Mas as pessoas eu conheci em 2005, essa atual formação tá desde... Eu e outro guitarrista estamos em 2005. Os outros 2 integrantes, o último entrou em 2017 e o baterista por último em 2020. São peças que vão sempre sendo trocadas, vai mudando o objetivo, vai acontecendo coisas na vida, eles precisam se desligar, né? Então, é um caminho árduo. As escolhas, né, As escolhas, exatamente. que o senhor teve. E como o senhor falou anteriormente, o senhor veio para São João em 2008, né? Em 2008 eu vim pra cá. E nesse período de 3 anos aí que o senhor montou a banda, né? E o senhor tocar... fazem quantos anos mesmo que o senhor se tornaram profissionais? Profissionalmente nós estamos aí há 10 anos. 10 anos, 10 exato. anos, profissionalmente. Então, mas mesmo assim ainda era um... Ainda era amador, a gente estava ainda sim. tentando, né? Exato. É difícil. E aí como o senhor conseguia conciliar esse negócio, tipo... O amadorismo? Exato, também. A educação física bancava a música. Entendi. O meu trabalho como educador físico na escola bancava a minha música. Aí foi uma vez que você falou na aula que agora trocou, né? Que Agora trocou. É a música que banca a educação física. Você falou isso. Agora hoje a música virou minha renda principal, então ela banca mais as outras coisas. Sim. E era difícil porque tinha que comprar instrumentos, tinha que fazer os figurinos. Às vezes você tocava em lugares que pagava pouco. Aí não compensava todo aquele dinheiro que você tinha gastado. Exatamente. Então, a educação física pagou muito isso, né? E nesse meio tempo ainda tinha família, né? Então eu tinha que separar também, né? Agora pra gente finalizar esse papo legal que a gente teve, queria que o senhor desse alguma dica, falasse um pouco pra gente como que a gente pode lidar com essas frustrações que a gente vai ter na vida, igual o senhor falou agora há pouco que o senhor teve, aos 14 anos já, né? Como que a gente pode lidar e emocionalmente também, né? Bom, na verdade funciona assim, o que gera muita frustração na gente é quando você cria uma certa expectativa e aquilo não é atendido. Isso traz tristeza para qualquer pessoa. Você planejou algo e não deu certo e aí vem a tristeza. Isso é um tipo de coisa que vai acontecer a todo momento na nossa vida, para qualquer coisa, profissional ou familiar, relacionamento e tudo. O que mais precisa ser feito hoje e o que eu tento trabalhar com os adolescentes, da questão socioemocional, é que a gente tem que tentar buscar determinados tipos de maturidade e entendimento sobre a vida. Na OPE, nós falamos muito sobre isso, né? O que pode me fortalecer, de que maneira agir nesse momento, aonde que eu busco força, aonde que eu busco entendimento. Para mim, para eu que sou cristão, todo o meu refúgio vai para Deus. Eu pego todos os ensinamentos da Bíblia e lá ela é o suficiente para que eu busque hoje respostas. Então, a grande deixa, a grande orientação que eu poderia passar para os adolescentes é que eles tivessem mais contato com a palavra e o entendimento da palavra. Porque tudo que nós precisamos está lá. Absolutamente tudo na vida está lá. Se eu tiver a curiosidade, a humildade do entendimento do Evangelho, ele vai me ajudar bastante. Existem fórmulas hoje para que a pessoa seja feliz. Felicidade ela é relativa. Nossa vida não é todo momento que a gente vai ficar feliz. É de acordo com o que eu encaro as coisas. Existe sempre um lado. Posso encarar do lado positivo e do negativo. A escolha é sua.
Eu posso fazer disso daqui um desastre para eu poder melhorar, ou eu posso cruzar os braços, ficar chorando e achar que o problema da minha vida é os outros. Tudo vai depender de como você lida com as coisas. Então eu sempre falo que a gente precisa ter a maturidade e buscar a sabedoria nas escrituras. Mas às vezes não é nem sempre que a gente pode falar sobre isso, né? Mas essa é a grande dica que eu passo para todo mundo. Obrigado. Foi um bate-papo muito legal, né? Uma conversa, eu pelo menos saio com um grande aprendizado aqui, né? É sempre bom conversar com o senhor. Bom. Acho que é isso. Tem alguma coisa pra falar, Sara? Eu achei que foi muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre AP. Eu até comento sobre alguns assuntos com a minha mãe, com meu padrasto. Eu gosto muito de aprender, porque é um assunto muito gostoso, né? Pra se conversar. Não é um assunto, tipo, você fica, nossa, que cansativo, nossa. Legal. Tipo, que enjoativo. É um assunto legal de se aprender. E quem não conhece, acho que fica até impressionado, eu acho, né? Às vezes. E hoje também a gente não trabalhou só a P, né? A gente falou um pouco sobre Isso. a carreira do senhor na cover, né? Eu achei bem interessante também. Foi uma troca, foi um bate-papo bem legal. Eu espero que tenha, assim, respondido algumas perguntas. Sim. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, parabenizar por esse trabalho que vocês estão fazendo. E isso demonstra, assim, como eu já falei para vocês, um avanço, demonstra maturidade, demonstra que vocês estão fazendo algo mais do que o esperado, né? Isso é muito importante. Então eu torço para que isso gere grandes frutos, que possa trazer mais aprendizados e que vocês verem como que as coisas funcionam, principalmente na questão da internet, que está crescendo bastante, que essa é uma ferramenta utilizada na internet. Então eu agradeço demais pelo convite e ficarei feliz se for convidado mais vezes também, tá bom? A gente que agradece ao senhor pela presença de hoje. A gente também gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu e viu até aqui. A gente também gostaria de agradecer a Hello Mark e o colégio pelo apoio e pelo treinamento que a gente está recebendo. E também a gente pede para as pessoas acompanharem a agência e o El Shaddai nas redes sociais. É isso, muito obrigado.